Bom dia. Bom dia. Você acompanhou no nosso site a movimentação no fim de semana em torno dessa marcha bolsonarista do domingo que vem? Janaína Pascoal de um lado e a briga da burralda nepotista e a Joyce Hasselman trocando insultos com a Carla Zambelli, sempre em torno desses argumentos, né? Um lado que é negociar com o Centrão e tudo mais, e o outro quer se isolar. E o Bolsonaro fica ali no meio do caminho, não dá para entender, né? Porque num dia ele está de um lado, no outro dia ele é puxado para o outro, depois ele... Surgiu um pastor congolês, É, de esse, Orleans, é, esse ele, resolveu tudo, né? esse resolveu tudo. Ah, Eu não sei, essa manifestação aí é dia 26, né? é, dia 26. Eu não entendi exatamente o que é essa manifestação. Você não é o único. Eu acho que eu não estou entendendo. O que é a manifestação? É Olha, era, pró-Bolsonaro? não, não, vamos por partes. Era uma manifestação que pretendia invadir o Congresso Nacional, invadir Brasília, fechar o Congresso Nacional, fechar o STF. Tudo bem, até aí a gente pode ir. Não, Mas, não. A gente não pode ir, não. estou brincando. Depois eles começaram a mudar a pauta e virou uma manifestação em apoio à COAF, com Sérgio Moro, MP 870, agora MP 870, a gente aqui no site, a gente proibiu os repórteres de se referir a essa reforma como MP 870, porque ninguém nem sabe o que é, né? As pessoas não sabem nem do que se trata. É, Eu, não tô, eu, básico, sinceramente, né? eu acho que a gente continua numa situação muito esquisita, porque não tem motivo para levar a gente para a rua neste momento para apoiar governo, porque o governo está lá com as suas dificuldades no Congresso, que são até certo ponto naturais, até certo ponto não, porque a gente volta a dizer que quem criou todas essas dificuldades foi o governo, que aí possibilitou que o Centrão soltasse a franga, né? Uhum. Mas não está vivendo assim, o governo não tá emparedado completamente, não é, então não faz muito sentido. Vai causar uma reação, né? Que é a tal da outra manifestação que vai pôr outra vez professor, aluno, É. idiota útil, idiota inútil, como queiram dizer, né? Como queiram classificar, Uhum. no dia 30, né? Me parece. É. E fica. Aí é bobagem, né? Aí é como. Quem falou que era um tiro no pé? A Joyce Hasselman. Ela tem razão, aí é um tiro Mas é no pé. evidente. Não É que nem o tem. presidente da República, o presidente da República é o homem mais poderoso do país. Ele pode ser até questionado no Congresso Nacional ou no Judiciário, tanto faz. Ele, ele tem um poder, até, digamos assim, grande demais, né? O Brasil delega muitos poderes para o poder, para o executivo, para o legislativo e para o judiciário. Na verdade, a gente tinha que tirar poder dessa gente. Ele já tem poder suficiente. Ele não tem só poder de barganha, de oferecer cargos, E de aí seja convencer. para dar poder. Eu não estou entendendo mais nada. Isso aí não faz o menor sentido. Ir para a rua, falar de MP, de COAF. Não, o presidente protestar contra o próprio. Contra o quê? O governo é dele. Ele está no poder, ele está no trono. O Congresso precisa de articulação, voltamos a dizer, não é de. Enfim, está um cansaço, né? O cansaço é o resultado de uma incompreensão, porque, como você disse, não faz o menor sentido nada disso. Né? Não faz sentido. O país tendo que aprovar uma série de normas e a reforma previdenciária é só uma ponta dessa pauta gigantesca que precisa ser votada, aprovada em tempo muito breve, curto, e a gente perde tempo, energia, cria um contraste inútil, cria Fora que tem o risco Collor, né?
O risco Collor, que... Você chama e ninguém vem, né? Não, pior, causa a reação da parte contrária, né? Aí essa manifestação aí do dia 30 pode ser maior do que a manifestação pró-governo. Então, para que continuar politizando uma coisa que não precisa ser politizada? Aliás, se houvesse comunicação no governo, de verdade, por exemplo, outro dia eu estava vendo na TV o estado das universidades federais estão caindo aos pedaços. Né? Mas não é que estão caindo aos pedaços por causa do contingenciamento do Bolsonaro. Eles estão caindo aos pedaços há muitos anos. Há muitos anos vem caindo o orçamento destinado às universidades federais. Não estava uma maravilha sobre o PT, uma maravilha sobre o Lula, sobre a Dilma? Não estou entendendo. Quer dizer, o governo deveria dizer, olha só essa porcaria. Isso aqui está caindo aos pedaços já faz tempo, porque é um modelo que está esgotado. Né? Obviamente é um modelo esgotado, né? Um monte de despesa obrigatória, a maior parte para salário, sobra pouco dinheiro para manutenção, pouco dinheiro para pesquisa. Então, as universidades públicas, principalmente as federais, elas estão com um modelo que precisa ser mudado. Mas isso deveria ter sido dito desde o começo, né? Nós estamos em 5 meses e meio de governo e o que a gente sabe é gente pedindo para hastear a bandeira, cantar o hino nacional. Toda essa maluquice que passou pelo MEC, é óbvio que tirou a força desse discurso sensato, equilibrado, que tinha de ser feito. E que mostrem esse desmantelamento não é fruto está sendo debitado na conta do Bolsonaro. Aliás, o que eu acho fantástico é o seguinte, tem um monte de notícia aí que, tudo bem, a gente pode até classificar de fake news. Por exemplo, você entra no noticiário e está lá, 90% das normas de segurança do trabalho vão ser extintas. A gente publicou. É mentira. O que está acontecendo é que essas normas são tão complicadas, elas dificultam tanto para o trabalhador como para o empregador, que elas estão sendo revistas, elas podem ser simplificadas. E, no entanto, você vai no jornal e está lá dizendo que elas vão ser abolidas. A questão, continua a questão estão falando em corte, continuam falando em corte. Aí vai o Bolsonaro, encontra os estudantes ali na escola particular de São Paulo e vinha dizendo que não se tratava de corte, mas de contingenciamento para as universidades federais, e vai lá e fala, cortei o dinheiro daquele pessoal. Aí não dá, né? Você entendeu? É tudo uma loucura, ou seja, não aproveitam um momento difícil para dizer, olha, assim não dá para continuar, não tem dinheiro, é uma situação que já vem de antes, inclusive dos governos de esquerda, né? O que a gente está fazendo é isso e não isso que estão noticiando, mas de uma maneira mas tá tarde. Tranquila, didática. Tá tarde, porque eles perderam tempo com tantas pautas maluquetes aí no meio do caminho. Eles dispararam para todos os lados e agora não sabem retomar um discurso minimamente racional, porque eles não são racionais. Falta racionalidade, não há a menor dúvida sobre isso. A discussão se tornou irracional, mas nesse caso não é culpa da imprensa, porque a imprensa não foi pautada corretamente desde o começo. A imprensa também não merece muita homenagem. Mas né? A imprensa tanto faz, a imprensa não tem importância nenhuma, ninguém lê a imprensa. O que a imprensa tem que... A imprensa reflete o caos, a desorganização mental de um governo realmente confuso, não há como negar isso daí. É um governo que dispara para todos os lados. Ninguém nega, obviamente não. E é isso que confunde a cabecinha do repórter também. Que não é uma gente ali tão brilhante, maquiavélica, que fica bolando maneiras de prejudicar o governo. A imprensa ajuda até quando quer atrapalhar e depois atrapalha quando quer ajudar. É uma improvisação nesse lado também. Agora, o governo tinha que ter um mínimo de ordem mental, de rigor, que em vez disso eles estão se batendo na internet. Agora, no plano geral, estão insuflando uma manifestação sem sentido, como você disse, não faz o menor sentido.
jogam um contra o outro, um lado contra o outro. Mas o contexto geral é muito ruim para além do dado brasileiro, né? Aí na Europa também, né? Eu olho o noticiário na França, o noticiário na Itália, no fundo não sei, tem essa pauta meio maluca aí tomou conta de. Mas tem o Brasil no Brasil há um agravante, que é um país muito pobre. Um Pobre. país muito, muito pobre, que corre um risco gigantesco de quebrar. Aqui na Itália, não cresce, essa porcaria não cresce há 12 anos, 15 anos. Está parado, engessado, mas a população tem um bem-estar que permite suportar até isso. Ele volta para casa da mãe, Um bando de velho aí. só velho, gasta um pouco da poupança. Mas agora, é um país que resiste. No Brasil, não. O Brasil tudo desmorona. Esse sempre foi o nosso problema e vai voltar a se verificar agora. Mais chance de desmoronamento total, brutal, e que arrasta uma parcela gigantesca da população. É tudo preocupante, né? No final das contas, é preocupante para nós. Não há como meter ordem mais nesse discurso desordenado. Qual que é a indumentária da manifestação dia 26? É verde e amarelo outra vez? Você lembra que você sugeriu ao Bolsonaro de parar de usar camisa preta? Não, e deu um rolo, rapaz. Nossa Senhora. Deu um rolo, começaram a me xingar. Certas cores, elas têm um significado, né? Você não vai de vermelho a uma manifestação. O Bolsonaro, né? Então é bom também não ir de preto, né? Sabe quais são as associações aí, né? Não, eu acho que eles estão tentando pegar carona nas grandes manifestações do impeachment. Então acho que eu vi o Major Olímpio anunciando as manifestações, e ele sempre de camisa da seleção brasileira. Então acho que a tentativa vai ser pegar uma carona nas grandes manifestações. Agora, nós acompanhamos de perto as manifestações do impeachment. Bolsonaro vai? Essa é uma bela pergunta. O Bolsonaro vai? Ele vai aparecer lá? Eu gostaria de saber. Essa é uma boa pergunta que nós, como antagonista, a gente devia se informar, né? Vamos perguntar para o pessoal se ele pretende comparecer ou não à manifestação em Brasília. Isso é uma pergunta importante, na verdade. Seria muito, muito peculiar, né, que o presidente da República participasse de uma marcha de protesto. Aí, não, já teve precedente. Por exemplo, o João Goulart, o discurso da Central do Brasil. Já foi manifestação. Muito bem sucedido, aliás. Muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Mas você sabe que aquela história daquele texto lá que ele pegou, não sei de quem, do cara do Novo, né? E dizendo que era ingovernável. Da CVM, era um cara servidor público da CVM. Então, o que eu ia dizer? Esse negócio de governo ingovernável me lembra um pouco o que dizia, não estou comparando não, é só aquela bela piada do Mussolini aí, né? A Itália não é impossível de governar, é inútil. Né? É inútil. Não pode, né? Não pode fazer isso não. Agora, eu fui ouvir umas pessoas perguntando, peraí, esse negócio aí é sério aí? Ele está pensando, porque, claro, né? O que você pensa? Quando o presidente da República diz que é impossível governar com o Congresso que está aí, com as corporações, das duas uma. Ou ele está querendo, imagina, fechar, né, Congresso, né, ou ele vai cair fora, né, sem governar. Aí não, eu ouvi, né, isso aí é o Bolsonaro sendo Bolsonaro. Falei, então tá bom, aí eu fiquei mais tranquilo, né. Não, você não deveria ficar mais tranquilo. Agora, o que está acontecendo agora é que o Rodrigo Maia, o Centrão e uma parte do governo vão fazer um substitutivo para o projeto da reforma da Previdência.
né? Eles jogaram isso no campo, né? Que teria a mesma, causaria a mesma economia de trilhão em 10 anos. Eu confesso que eu não alcanço se é para fazer a mesma coisa, porque já não fazem com o projeto que tem e tiram, né, desbastam ali o que eles acham que tem que tirar. Nós sabemos que a resposta é que o plano não é esse daí. Não pode ser, né? Porque se é isso, eles conseguirem passar um projeto de 1 trilhão, e eu espero que passem, porque o que importa é isso, né? Que passem lá um projeto que cause uma economia e tire o Brasil do buraco, uma economia considerável. Agora, que se o pessoal do Legislativo está achando que os dividendos de uma reforma dessas cairão no colo deles, eles estão enganados, porque quem vai ser o propulsor disso, considerado, né, junto à população, os eleitores, vai ser o Bolsonaro, não vai ser o Rodrigo Maia, concorda? Então, eu não sei se essa tentativa de se apropriar de uma reforma, é isso que eu quero dizer, para tirar cacife eleitoral, qualquer coisa de popularidade do Bolsonaro, me parece muito estúpido, né? Porque, no final das contas, se a coisa melhorar, se vier uma reforma, o Brasil começar a crescer 5%, 6% ao ano, isso será acreditado ao governo Bolsonaro, e não ao Congresso Nacional. É claro. Como eles não são completamente idiotas, eles sabem que... Não, como eles não são completamente... É papo furado, né? É papo furado. Eu não acho que vão fazer uma reforma de trilhão, na boa, não vão. Espero que façam, mas não. Eles querem barrar a reforma, bloquear a reforma, esperar os acontecimentos, esperar para ver. Eu acho que eles contam com uma perda de popularidade do Bolsonaro tão grande que permita uma manobra para bloquear, barrar uma recandidatura dele. E daí eles vão mandar no país, né? Eu acho que eles contam com isso. Eles contam com essa curva descendente do Bolsonaro nas pesquisas. Contam com uma derrota eleitoral do Bolsonaro em 2020. Esse é o cálculo. O cálculo ele vai perder cada vez mais poder. A gente não tem poder nenhum. Você vê a pesquisa Não, eles têm poder, né? Não, desculpa, eu me expressei mal. Eles não têm cacife eleitoral nenhum. Você vê as pesquisas do Datafolha, deu PSDB 0, DEM 0. PSDB 0. Nas pesquisas, eles não conseguiram encontrar uma pessoa que dissesse ser eleitora do DEM ou do PSDB. O próprio PT tinha caído para 14% nessa última pesquisa do Datafolha. Mas esses partidos não significam nada. Os caras têm 3 anos e meio, 3 anos, para se articular uma Aliás, você viu o Twitter do Lula? Colocaram Lula no trono de ferro do Game of Thrones. Você assiste esse troço, né? Você assistiu esse troço. Assisti esse troço, meu lado criança. Minha mãe também assistiu. E ela gostava. Mas aí puseram lá, só que assim, tipo, spoiler, né? O Lula sentado ali no trono de ferro, só que o trono de ferro foi derretido pelo dragão. Eu não sei se vou fazer spoiler. Então não tem mais trono de ferro, os caras puseram aquilo ali. Aquilo ali eu não sei, viu? Aquilo ali eu acho que ele tá tão bonitão lá. Eu acho que a namorada dele anda tweetando. Aquilo ali é coisa de namorada, viu? Coisa de visita íntima. Engraçado isso, né? O Lula vai casar, né? Que coisa. É realmente uma mamata essa cadeia, né? O cara usou a cela dele como alcova, porque, pomba, ele manteve o relacionamento em pé depois de 1 ano de cadeia, recebendo a moça na surdina, né? Porque esse troço passou em branco. O Luiz Carlos Bresser Pereira é que deu a notícia, né? O Luiz Carlos Bresser Pereira, eu vou contar uma das minhas histórias. Ele tinha, não sei ainda se tem uma represa aqui perto de São Paulo, Ibiúna, que tem um lago lá, tal. Então a tucanada toda tinha casa lá em Ibiúna, né?
E muitos anos atrás, tal, quando eu namorava ainda a mãe do meu primeiro filho, a, a gente foi para Ibiúna e não sei porquê, bom, a gente foi lá, acabou na casa do Bresser Pereira, e o Bresser Pereira jogava vôlei. Estava tendo uma partida de vôlei. E aí era legal, porque assim, quando estava muito sol, as pessoas cansavam, vinha uma empregada com uma salva de prata, trazendo suco, água, né? Então parava, se torna. É o socialismo tucano, né? Eu acho o socialismo tucano é fantástico, né? Eu acho super legal, super bacana. Eles vão para o trono de ferro, é deles. E o trono de ferro era salva de prata e trono de ferro. É. É o Luiz Carlos Bresser Pereira que sabe que o Lula tá aí, deu a notícia da namorada, né? Ele é um dos maiores defensores do Lula. Eu sei, mas ele, né? É estranho, né? Ele É podia ter falado. estranho, mas hoje está escrito em algum lugar, não lembro, eu li uma notinha, eu nem dei, porque não dei muita pelota para isso, mas que os lulistas estão enfesados com o Bresser Pereira, porque ele dedou, ele entregou o projeto Então é do... por isso. Eu estou entendendo. Então é por isso que não saiu na entrevista do Lula, né? É lógico, é É, lógico. podia dizer, né? Tá certo. Não, inclusive porque ia decepcionar certas noivas em potencial. E está falando 40 minutos aqui Por que também. você não para de falar? Você falou 3 vezes mais do que eu. Não, eu não tinha Você nada falou para falar. 3 vezes mais do que eu. Pode cronometrar esse troço. Você pode falar, aí vai ter um monte de gente xingando a gente. É um saco esse negócio de Paulo, você fica sendo xingado o tempo inteiro. Mas Como eu falei, você lê os xingamentos? eu de vez em quando leio. Não leia. Eu leio. Não leia. Não tem. Tem que ler, né? Tem que ver o que as pessoas estão achando, o que elas achar. Bom, de qualquer maneira, serviu para uma coisa. É uma reunião de pauta. Você levantou a pauta certa. O presidente vai ou não vai à manifestação? Mas eu acho que essa é uma resposta que eu não sei se vai ter. A gente tem que descobrir. Vamos tentar descobrir. A gente vai conseguir tão cedo, viu? Não, mas vamos pedir para o nosso Pode mudar de ideia. Esse negócio lá, esse governo tem um problema. Eles dizem assim, vamos demitir o fulano. Aí você noticia, eu não, né? Mas os jornalistas aí que cobrem diretamente. Aí noticiam. Aí não vamos demitir. Aí parece pegadinha. Vai. Não, ele vai. Não, ele não vai. Aí ele vai ou ele não vai. Entendeu? É tudo um negócio. Não, agora a gente acabou de dar um negócio da Folha de São Paulo que ele negou que tivesse assinado a anistia das dívidas dos partidos políticos, etc. E assinou, sim. Talvez tenha um posto lá na frente dele e não tenha visto, né? Porque, sei lá, ele vetou um artigo. Provavelmente disseram para ele, não, esse é um veto. Esse é um veto. Ele vetou Sabe a história? Eu não sei se eu já contei aqui a história do Fernando Henrique com a Petrobras. Conhece essa história? Não. Não. Você lembra que na época do Fernando Henrique? Eu lembro que eles queriam dar esse nome internacional, né? O Fernando Henrique era exímio nessa arte de dizer que ele era o presidente, mas ele era como se estivesse assim, tudo era uma surpresa, né? Então queriam inventaram de mudar o nome da Petrobras para Petrobrax, porque isso facilitaria, digamos assim, a inserção internacional da Petrobras. Uma besteira dessa. Lógico. E levar um dinheirão na mudança do logotipo, qualquer coisa que eu... Aí teve uma reunião para falar de Petrobras e tal. O Fernando Henrique falou, tudo bem. Bom, tudo bem. Aí quando o pessoal saiu, um ministro dele, que eu conheço, disse assim para ele, o presidente, esse negócio de mudar o nome de Petrobras para Petrobras vai dar merda, hein? Ele falou, vai mesmo. Mas não pode... Ai, Deus, é assim que acontece. Os caras fazem, depois dizem que não fazem, que não tinha nada a ver com isso. É um clássico. Bom, eu recomendaria esse ministro pro Bolsonaro. Clássico. Bom, é isso aí. Até a próxima. Quinta ou sexta. Tá bom, tchau. Pode verificar, você falou 3 vezes mais do que eu. Tchau. Tchau.